Então, o que que acontece, né? Antes da gente falar da SpaceX, a gente tem que falar um pouco como que estava a parte do setor espacial dos Estados Unidos, né? A, a NASA ela teve um programa que durou 30 anos, foi o programa do ônibus espacial. Durou de 81 até 2011. Era um programa onde a ideia é que ele fosse barato, que ele fosse fácil e que ele fosse rápido. Por isso que ele chamava Space Shuttle, né? É igual quando você fica num hotel, você pega um shuttle para o aeroporto. É aquele transporte que fica indo toda hora, né? 10 vezes por dia ele vai. A ideia do ônibus espacial era essa. As três coisas e seguro. Ele não foi nada disso. Ele era muito caro. Um lançamento de um ônibus espacial, para quem não sabe o que é ônibus espacial, é aquele que tem aquele tancão laranja, bonito pra caramba, era 1,5 bilhão de dólares para lançar um ônibus espacial para tirar ele do chão. Que ano isso aí, Isso entre 81 e 2011. amigão? Tá? 1 bilhão 30 naquela anos. época lá, corrija aí, era 2, 3 bilhões. 1,5 bi para tirar o ônibus espacial do chão e levar ele para o espaço. Ele não foi seguro, ele teve dois acidentes seríssimos, da Challenger em 86 e o da Columbia em 2003. Um foi quando estava decolando, quando morreu a professora, e o outro quando estava voltando, que até o Marcos Pontes participou da investigação e tudo mais. Quando acontece esse acidente de 2003, o governo americano, que é a NASA, né? A NASA que é do governo americano, ela fala o seguinte: até então a gente tinha a exploração espacial era feita por grandes agências espaciais governamentais. NASA, ESA na Europa, Roscosmos na Rússia, a chinesa que chama CNSA, a ISRO que é indiana, a EB que é brasileira. Então eram grandes agências governamentais. A NASA chega e fala assim: cara, acabou, não vamos dar mais para ficar com o ônibus espacial, porque ele não foi nada do que ele prometeu. Ele não era barato, ele não era fácil, demorava muito para você lançar um ônibus espacial de novo, e não era nada seguro. Foi o programa que mais matou astronauta. A NASA, ela decide que em 2011 vai ser o último voo do ônibus espacial, em 2011. E aí, o que que acontece? Para ela poder tornar o sistema espacial americano sustentável, ela decide criar um programa comercial. Que foi isso aí, foi uma grande virada também, que o Elon Musk ele depende muito disso que aconteceu, dessa decisão do governo americano, que é criar um programa comercial de exploração espacial. O que que é isso? A NASA, ela ia contratar, pela primeira vez isso ia acontecer, empresas para poder levar carga para a estação espacial, porque os astronautas estão lá, e levar astronauta para o espaço também. Então, quando a NASA fala que ela vai fazer isso, é onde vem meio clique no Elon Musk, entendeu? Ele fala: olha aí a chance que eu tenho. Lembra que subjacente aqui a tudo dele tá a ideia dele para Marte, tá? Ele fala: olha aí, ó, olha o momento certo que eu tenho. Se eu conseguir criar uma empresa espacial, conseguir ganhar o contrato da NASA, eu vou conseguir grana, eu vou conseguir financiar minhas coisas todas, entendeu? Aí realmente ele pega 100, antes disso, né? Em 2001, nesse período aí onde ele estava para ganhar o checão dos 180 milhões, ele começa a investir num negócio nos Estados Unidos chamado Mars Society. Mars Society não pode dizer que é uma ONG, mas é um negócio que não tem fim lucrativo nenhum. É uma galera visionária para ir para Marte, entendeu? Esse pessoal faz várias coisas e a primeira grana que o Elon Musk coloca nessa empresa é, sabe fazer o quê? Para levar uma estufinha com plantinhas para o espaço, para ver se elas vão crescer no espaço e tudo. Porque qual que era a ideia dele lá no começo? Não era terraformar Marte? Pra ver se podia Então levar você até tem que Marte. saber simples. como que planta vai crescer no espaço. Então ele coloca, acho que é $5.000, um negócio assim. Cara, a Mars Society ela não ganhava dinheiro nenhum. De repente cai $5.000 na conta dos caras, entendeu? Isso aí para eles era... Até hoje, todo ano a Mars Society faz um congresso. Até hoje o Elon Musk dá palestra lá, totalmente de graça pros caras. As Caraca. palestras deles são muito legais. A última que ele deu foi até com o filhinho dele e tudo. Foi O X ou... O X. É o X que tá sempre junto dele. É, o Qual- X. É o X, qual o nome dele? É X o quê? XAA-12 Ah, é o é código. Archangel. É porque foi baseado numa aeronave que ele gosta. Então É, você isso imagina. mesmo. Então, é o nome da aeronave, não tô zoando. Não, mas quem anda muito com ele agora também são os gêmeos, porque ele tem gêmeos. Os gêmeos andam muito com ele, muito com ele. Estão direto com ele, estão lá em Boca Chica, sempre tá os gêmeos, tá com ele também. Então, ele começa a investir nesse negócio aí. E aí ele fala o seguinte: bem, vamos construir uma empresa espacial.
A ideia dele inicial não era construir do zero a SpaceX. Então o que ele faz? Bem, eu vou lá na Rússia. Por que ele foi para a Rússia? Porque a ideia dele era comprar ICBMs, que são mísseis balísticos intercontinentais, que na verdade são foguetes, né? Ele falou, vou comprar um ICBM, porque aí, em vez de eu sair do zero, eu já saio com o negócio que está pronto. Aí eu pego um engenheiro, cara, agora só desenvolve daqui para virar um foguete. É muito mais simples. Ele vai para a Rússia uma vez, meio que sozinho, os caras detonam ele. Fazem piada com a cara dele. Fazem piada, diz a lenda que até cuspiram na cara dele, tudo, né? E tal. Aí ele volta, meio chateado, aí ele encontra um outro investidor do setor espacial nos Estados Unidos e vai junto com esse cara para a Rússia de novo para tentar comprar os ICBMs. Os caras falam, nós não vamos vender. E na volta, ele fala, quer saber, cara? Nós vamos fazer o nosso foguete. Só um comentário sobre isso, porque pra mim essa é a parada que deixou o Elon Musk bilionário, que é a forma como ele resolve problemas. O que ele fez? No voo de volta, falaram pra ele, o foguete custa, sei lá, 30 milhões de dólares, por exemplo. Ele falou assim, peraí, vamos pensar em primeiros princípios, que é o quê? Quanto custa para montar o foguete? Quanto que custa o metal? Quanto que custa o combustível? Quanto que custa a roda? Nem sei se tem roda, mas assim, quanto que custa a ponta do foguete? Ele vai decupando aquilo ali até a coisa mais simples possível. Ele falou, peraí, os materiais custam $1 milhão. Eles estão me cobrando 30 milhões de dólares. Tem algum gap aqui no meio. O custo de produzir não é tão grande assim. E aí ele funda uma parada que ele usa durante toda a processo decisório dele, que é o indexo de idiotas, é o Idiot Index, que ele fala o seguinte, o custo entre o material e o custo do bem produzido, a diferença entre esses dois é o quão burro a gente é em produzir aquela parada. Então ele sempre tenta achar um gap nisso aqui. Quanto que custa uma bateria? Mas o material da bateria é 10 vezes menor. Eu tenho que reduzir esse espaço. Então ele chega à conclusão que, cara, eu vou começar a fabricar foguete. Então e aí depois tudo na vida dele, ele usa sempre esse modo de pensar, que é o first principles. É uma parada muito lógica mesmo, né? Mas é muito difícil. É muito lógico, mas pouca gente faz. Mas Você comprou essa mesa aqui, vocês não foram lá e descobriram quanto que custava madeira, quanto que custava... Mas em outras óticas a gente já fez isso. Teve uma época que a gente alugava equipamento. Mas você não fabricou seu equipamento. Eu sei, mas alugar o equipamento era um valor X, aí eu tinha tantas gravações, eu fiz só uma conta. Tipo assim, o preço dessas todas as gravações previstas é o preço de comprar, então eu vou comprar. Mas se você fosse produzir muito, se você precisasse de muitas câmeras, talvez você chegue à conclusão que era melhor produzir a câmera. Provavelmente. Trazendo só um pouco de número de que a gente falou, em 2008, a SpaceX ganha 1,6 bilhão. Mas aí tem uma história até chegar aí, hein? Porque o lance do Elon Musk é o seguinte, até pegando o que o Fernando falou, dele ser um cara super... Ele ganhou lá os 100 e poucos milhões, né? 180. Ele pega 100 milhões de dólares Sim. E ele joga ali. Quando ele surge, a NASA... Lembra que eu falei que a NASA, ela precisava de uma empresa? A NASA, ela meio que fecha um contrato com ele já. Sim, de 1,6. Ela fecha um contrato... Não, antes desse. Antes desse? Antes desse, ela fecha um contrato com ele. Ela fecha um contrato com ele e fala o seguinte, você tem que me provar que você consegue colocar algo em órbita, porque senão, como que eu vou fazer? Mas ela fecha é como se fosse um pré-contrato com ele. E aí ele prova que você é bom, que eu fecho o maior. Exato. Aí ele pega a grana que ele tinha e com 100 bilhões ele consegue construir 4 foguetes, que é o Falcon 1, que a gente chama. Por que chama Falcon? Millennium Falcon. Porque lembra que ele é o cara, ele é o nerdola, lembra que ele é o nerdola. Então era o Falcon 1. Por que é 1? Porque tem um motor só. Por que é Falcon 9? Porque tem 9 motores, a diferença é só essa, tá? Então ele consegue fazer 4 foguetes, 4 Falcon 1. E ele precisava provar que ele conseguia chegar na órbita com aquele foguete. Os 3 primeiros dão errado. Os 3 primeiros dão errado. Imagina o cagaço quando você vai disparar o quarto. Porque você ia falar de 2008, mas um pouco antes disso, ele teve para quebrar. Porque aí, paralelo a isso, para quem não sabe, já existia a Tesla, entendeu? E a Tesla, ela era a maneira como ele gerava grana. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá pegando a grana da Tesla aqui, grana do bolso dele, e jogando num negócio que não dá nada. Aliás, um negócio que nem existe, que era o foguete que ele tava explodindo o foguete. Uhum. Então, ele faz o primeiro, todos esses lançamentos, tá? Para quem quiser, tem todos eles na internet, porque todos isso é uma coisa muito legal dele, cara. Ele filmou tudo desde o início. Isso é sensacional. Os fracassos, e tem um vídeo muito famoso na internet que rola, que são os fracassos do Elon Musk, que é o foguete dele tudo explodindo.
Então, o primeiro explode, o segundo explode, o terceiro é triste, cara, porque o foguete vai se separar e o primeiro estágio dá um coice no segundo. Tava tudo certinho. Ele dá um coice assim e explode. E aí, o que acontece? Ele tinha um último foguete. E ele fala isso, tem um documentário no Netflix que conta essa história. Ele chega pro pessoal e fala, pessoal, esse aqui é o último, cara. Acabou isso aqui, acabou. Eu não vou pôr mais grana, porque ele tava quebrando. Ele tava quebrando. Ele tava quebrando, entendeu? Teve o irmão dele chegar a um ponto que o irmão dele tava quebrando, pede pra ele um dinheiro emprestado, ele não tem. Ele falou, não tenho, eu já apliquei tudo, então... Ele tava jogando tudo, que é esse lance que você falou muito bem colocado do all-in, né? É, o ele all-in dele. Cara, foi all-in num negócio que não existia. E aí, no quarto foguete, o quarto e último lançamento, ele consegue. O Falcon 1 chega na órbita, dá tudo certo. E é aí que entra esse 2008 aí, porque aí a NASA fala, beleza, você chegou? Então, SpaceX, eu Então vou um te bilhãozinho contratar. pra você começar. Ah, ele ganha 1.5, né? 1.6 bilhão para ser a transportadora de carga para a Estação Espacial Internacional. Por quê? Porque lembra que eu falei que a NASA ela tinha o ônibus espacial que ia aposentar. Ela precisava de uma nave para começar a levar carga para os astronautas. O que é carga para o astronauta? O astronauta precisa comer, tem que ter água, tem que ter oxigênio, tem que ter tudo isso. Como a estação espacial ela dura até hoje, de tempos em tempos você tem que levar suplemento para lá. Certo. Era levado pelo ônibus espacial, não ia mais ter. Então agora a gente tem a SpaceX. O que eu queria ver com você é o seguinte, Sérgio, fazendo